Oi, gente. Hoje a nossa aula é sobre doenças osteometabólicas e antes da gente abordar cada doença, a gente vai falar um pouco sobre o tecido ósseo propriamente dito. O tecido ósseo a gente sabe que ele é metabolicamente bastante ativo e ele tem uma população de células bastante heterogênea. Elas estão em graus diferentes de diferenciação celular e há um equilíbrio dinâmico entre a renovação óssea e a reabsorção. Quando há um desequilíbrio, a gente se depara com uma doença osteometabólica. As principais células que estão envolvidas nesse processo são os osteoblastos e os osteoclastos. É de suma importância a gente estudar essas doenças na disciplina de ortopedia, porque são doenças que impactam diretamente na qualidade de vida do indivíduo, que tem um risco aumentado de fraturas. E a gente dividiu a nossa aula. Vamos falar um pouco sobre cada doença, sobre os seus achados radiológicos, como fazemos o diagnóstico e o possível tratamento. Olá, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, vou começar com um caso clínico para introduzir o nosso assunto. Senhora FXN, caucasiana, sexo feminino, 72 anos, vem à consulta para sua avaliação com queixa de diminuição da estatura. Ela relata que quando jovem era esguia, praticava atividade física regular e tinha 1,68 de altura. Notou que com o tempo, medidas sucessivas de altura mostraram diminuição progressiva, de modo que agora mede 1,63. Tem familiares com situações semelhantes, mas nega problemas de saúde, uso de medicamentos, tabagismo e etilismo. A gente pode destacar aqui, é uma senhora, sexo feminino, caucasiana, 72 anos, sofre de diminuição de estatura e tem familiares com situações semelhantes. Então, a gente vai dar início à osteoporose. O que é osteoporose? O conceito diz respeito a uma redução global da densidade mineral do osso. E essa densidade mineral do osso baixa causa uma deteriorização da microarquitetura orgânica, ou seja, vai levar a um enfraquecimento e predisposição a fraturas. Como a gente percebe aqui na microradiografia, essa imagem à direita é a de uma pessoa osteoporótica, ou seja, essas trabéculas vão ficando com as suas cavernas cada vez maiores, mais espessas e com as paredes mais finas, podendo levar tanto a fraturas quanto a microfraturas que causarão os sintomas, que é a dor. É muito importante porque leva a uma importante dor crônica nesse paciente, pode causar uma dependência e limitação e também a morte. Comparando a matriz de um osso normal com a de um osso osteoporótico, a gente percebe que essas trabéculas se tornam cada vez mais finas e mais espessas. Na fisiopatologia, a gente percebe uma redução da formação osteoblástica com aumento da reabsorção osteoclástica, que vai levar a essa diminuição acentuada da qualidade do osso. A osteoporose é assintomática e quando vai manifestar sintomas estão geralmente relacionados a fraturas ou microfraturas, que são ocasionadas por traumas mínimos, ou então por uma queda da própria altura. O que é esse trauma mínimo? É a pessoa que está carregando a sacola e fratura o rádio, quando espirra, e é isso. A classificação pode ser em primária ou secundária. A primária é dividida em tipo 1 ou pós-menopausa e tipo 2 ou senil, e a secundária está relacionada a doenças. A tipo 1 vai ocorrer em mulheres entre 50 e 60 anos e a tipo 2 pode ser em ambos os sexos para pessoas acima de 70 anos. As relacionadas a doenças, a gente tem várias doenças, dentre elas a gente pode destacar hiperparatiroidismo, diabetes mellitus e uso de drogas. Dentre elas a gente tem o uso de glicocorticoides. Os fatores de risco podem ser modificáveis ou não modificáveis, dentre eles é importante destacar a idade avançada, sexo feminino e raça branca e oriental. Ou seja, essa paciente vai ser a principal do fator de risco, porém, isso não impede que um homem negro tenha osteoporose.
O diagnóstico clínico vai ser com base na anamnese, a paciente chega com queixa de dor crônica, trauma a esforço mínimo, tem um histórico familiar de osteoporose, e no exame físico a gente pode perceber essa corcunda de viúva, que pode ser sugestivo de osteoporose vertebral. Como a gente percebe, aumenta a cifose dessa paciente e também uma redução progressiva da estatura dela. Quanto aos exames laboratoriais, a gente vai perceber que a maioria vai estar normal, no caso de osteoporose primária, e nesses casos pode ocorrer um balanço negativo do cálcio. Já para a osteoporose secundária, tem alterações próprias da doença causadora da osteoporose secundária. O exame radiológico pela densitometria óssea é o exame de referência que a gente vai avaliar a coluna lombar, a coluna do colo do fêmur e do antebraço. Ou seja, osteoporose, o diagnóstico é igual a densitometria óssea. A gente vai ter dois scores, que é o T-score, em que a gente vai comparar a nossa paciente, que geralmente é uma idosa, ao score de um osso de uma pessoa jovem. Vai ter a classificação em normal, osteopenia ou osteoporose. E o Z-score, que vai comparar essa nossa paciente a uma pessoa que tem a mesma idade, o mesmo sexo e a mesma raça. E vai ter a classificação entre normal e osteopenia, sendo maior ou menor a 2, de acordo com cada caso. Aqui a gente percebe o T-score. Essa faixa verde é a faixa de normalidade. A faixa que vai ficando mais amarela é a faixa que diz que essa pessoa está tendo uma perda óssea, está tendo uma baixa densidade óssea. E em vermelho é o sugestivo de osteoporose. Como a gente vê, aqui tem um colo do fêmur. O diagnóstico radiológico, para que a gente vai utilizar o raio-x? A gente vai utilizar o raio-x para excluir fraturas, já que para a gente poder perceber uma perda óssea no raio-x, a gente vai ter que ter uma perda óssea de pelo menos 30%. Então, as vertebrais são as mais comuns. A gente pode pedir uma radiografia em AP e em perfil de coluna torácica e lombar para descartar essas fraturas ou microfraturas. Como a gente percebe aqui nessa imagem, a gente vê um acunhamento, um desgaste ósseo na coluna vertebral, mais especificamente na L2, e aqui na imagem da direita, uma fratura de colo do fêmur. O FRAX é uma ferramenta que nos auxilia a prever a probabilidade de fratura nos próximos 10 anos e vai utilizar vários índices diferentes, como gênero, peso, se fez uso de glicocorticoides, uso de álcool, vai utilizar também densitometria óssea e assim vai calcular o risco dessa paciente em 10 anos. Para quem que a gente vai rastrear a osteoporose? A gente vai rastrear precocemente em toda mulher acima ou igual a 65 anos, se ela estiver na peri ou na pós-menopausa, se for um homem com idade igual ou superior a 70 anos, ou igual ou superior a 50 anos, se ele tiver os fatores de risco. Vai ser qualquer adulto acima de 50 anos, se tiver histórico de fratura por fragilidade, e também para todo aquele paciente com osteoporose secundária. A profilaxia deve ser precoce desde a infância, ou seja, a pessoa vai ter que ter uma boa alimentação com cálcio, com vitamina D, para poder ter essa profilaxia precoce. Ademais, evitar fatores de queda, como por exemplo, no caso de idosos, a presença de tapetes, a iluminação. Tem que focar em exercícios de médio a alta intensidade, principalmente treinamento resistido, pois foi o melhor tratamento para a osteoporose, e o complemento de cálcio e vitamina D vai ser apenas se houver necessidade. Quando é que a gente vai entrar com tratamento medicamentoso? Quando houver fratura por fragilidade, independentemente do T-score. Se o T-score for menor ou igual a menos 2,5, que lembrando é o que é diagnóstico de osteoporose, quando tiver uma baixa massa óssea com alto FRAX, e no caso da secundária a gente vai tratar a causa base. O tratamento medicamentoso pode ser tanto com drogas formadoras quanto com antirreabsortivas. Lembrando que essa teriparatide é a única anabólica, ou seja, você vai entrar com ela por mais ou menos 24 meses, só que ela não acumula no osso. Então, você entra com a antirreabsortiva, como no caso, os bisfosfonatos, que a gente tem um alendronato, que é o mais importante, foquem em alendronato, para manter
esse cálcio no osso. A monitorização. É importante utilizar sempre a mesma máquina, deve ser feita de 2 em 2 anos ou anualmente, dependendo do caso. O ortopedista deve ver cada caso. E quando uma nova radiografia tiver uma perda maior ou igual a 2 centímetros, ou então essa paciente apresentar mudanças posturais, como no caso da corcunda de viúva, ou então quando tiver uma nova dor de coluna. Lembrando que a osteoporose tem o sintoma de dor em caso de microfraturas ou fraturas. Quando é que a gente vai saber que teve sucesso no tratamento? O paciente ganhou massa óssea ou parou de perder. E falha é quando esse... Bom, pessoal, continuando aqui, vou falar um pouquinho da doença de Paget. É uma doença osteometabólica focal caracterizada pela alta taxa de remodelação óssea, podendo acometer um ou vários sítios no esqueleto. Ela foi descrita em 1877 pelo Sir James Paget. Epidemiologia. Ela é a segunda doença osteometabólica mais comum, perdendo apenas para a osteoporose. A maioria dos casos são assintomáticos, é rara em pacientes menores de 40 anos e com o passar do tempo, o paciente vai envelhecendo, essa doença se torna mais prevalente. A doença é bastante comum em regiões anglo-saxônicas, Reino Unido e Alemanha, por exemplo. Na América Latina foi descrito em 1.150 casos em 30 anos, ou seja, não é uma doença tão comum. E no Brasil, a maioria dos casos no país se encontra em Recife, devido principalmente à colonização por holandeses no século XVIII. Etiologia. Ainda a etiologia é bastante desconhecida, mas tem uma linha que descobriram que há influência de fatores genéticos e fatores virais, como eu descreverei a seguir. Os fatores genéticos, ela tem uma maior incidência, cerca de 7 vezes a 10 vezes maior em famílias que há pacientes com doença de Paget. Fisiopatologia. Como eu falei, há um aumento na formação e na reabsorção óssea, levando a um osso mosaico do tipo padrão laminar com fibrose adjacente. O que acontece? Possui uma provável relação com o vírus do sarampo. O que tem a ver esse vírus? Esses osteoclastos de pacientes com Paget têm partículas virais, e essas partículas virais vão intensificar a atividade desses osteoclastos, aumentando assim a reabsorção óssea, e essa reabsorção óssea vai deflagrar uma maior atividade dos osteoblastos, que vão repor esse osso. Mas essa reposição ela é exagerada e ela acontece muito rápido, tornando o osso fraco e deformado, né? Manifestações clínicas. A dor óssea está presente em 70% a 80% dos pacientes. Há deformidades ósseas, como eu acabei de citar, na fisiopatologia. Há lesões neurológicas, como cefaleia, deformações na calota craniana, lesões de nervos cranianos, como facial, o trigêmeo, e outras manifestações, como mialgias, osteoporose e tumores malignos dos ossos, os sarcomas. Aqui vemos a imagem, né, do senhorzinho com deformidade óssea, e aqui vemos a senhorinha com deformidade, o aumento da calota craniana na região frontal dela. Diagnóstico daria pela anamnese minuciosa, como eu havia falado, fatores genéticos são bastante importantes da gente analisar. Exames laboratoriais, checando a fosfatase alcalina, que ela vai estar elevada, e outros, como o PTH, o cálcio, o fosfato, dosando essas substâncias para fazer o diagnóstico diferencial. E exames de imagem, como radiografia, como estamos vendo aqui na pelve, né, que é a região bastante acometida. Vemos a região de mosaico, padrão mosaico. Vemos aqui na TC de crânio também esse padrão mosaico
pela setinha. Na cintilografia vemos as regiões bastante acometidas, essas regiões de pretos, e também vemos aqui na ressonância magnética da coluna do paciente. O tratamento se daria analgesia da dor, né, desse paciente que eles sentem muito, e pelo uso de bifosfato como um ácido zoledrônico. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Bom, galera, agora nós vamos falar sobre o raquitismo. O que é o raquitismo? É uma doença caracterizada pela incapacidade de mineralização da matriz óssea recém-formada, resultando no acúmulo do tecido osteoide, que diminui a resistência do osso, e ocorre no indivíduo em crescimento, ou seja, na criança e adolescente. E como é que vai ser essas manifestações clínicas? Principalmente apatia, irritabilidade, hipotonia muscular e fraqueza. Em caso de hipocalcemia grave, pode ter tetania e convulsões. Em geral, são crianças de baixa estatura e maior incidência de infecções respiratórias. E temos aqui algumas manifestações típicas, né, como o rosário raquítico, né, que é a proeminência da junção costocondral, aqui como nessa imagem da criança. Pode ter cifose, escoliose, pernas arqueadas, ossos tortos em geral. E o peito de pombo, né, como está aqui na imagem da esquerda, e da direita as pernas tortas da criança. E na radiografia, nos membros geralmente surgem as primeiras alterações. A metáfase alargada com aspecto em taça e zona de calcificação provisória está ausente. E as pseudofraturas de Milkman ou zonas de Luzer, que devem ser diferenciadas das fraturas verdadeiras. Como a gente vê aqui nessas duas imagens, na imagem da esquerda, a radiografia com aspecto de taça e a zona de Luzer, né, que é uma pseudofratura. Os exames laboratoriais, os principais são a fosfatase alcalina, o cálcio, o fósforo sérico e urinário, e o PTH e a vitamina D, para auxiliar no diagnóstico. Então, o raquitismo por deficiência de vitamina D. O principal grupo de risco é a população carente, que pode estar relacionada a distúrbios gastrointestinais, como a doença de Crohn ou a doença celíaca. E o tratamento são doses diárias de 1.500 a 5.000 unidades de calciferol via oral por 3 a 6 meses. E temos também o raquitismo vitamina D dependente, que é o RVDD. Tem o tipo 1, que é o defeito do gene que codifica a hidroxilase renal, responsável pela conversão da 25 vitamina D em 1,25 vitamina D, ou seja, a vitamina D ativa. Que o tratamento vai ser com vitamina D ativa, que é o calcitriol. Vai ter o RVD tipo 2, que apresenta altos níveis de vitamina D ativa circulante. Em 2/3 desses pacientes vão ter alopecia e tratamento é com calcitriol e cálcio, ambos em altas doses. E aqui o raquitismo vitamina D resistente e hipofosfatêmico, que é ligado ao cromossomo X. Vai ter o quadro clínico principal, hipofosfatemia, deformidades dos membros inferiores e atraso no crescimento. Atingem estatura máxima de 1,60 m, vão ter arqueamentos dos membros inferiores, coxa-vara, marcha anserina, e o tratamento é com fosfato mais calcitriol via oral até o fim do crescimento. E para deformidades ósseas residuais pode ser feita osteotomia ou hemiepifisiodese. E aqui vamos praticar um pouquinho com o caso clínico que eu trouxe para vocês. O paciente do sexo masculino, 13 anos de idade, com a queixa principal de deformidade nos membros inferiores e dor no joelho há 8 anos. A mãe refere que aos 5 anos de idade notou deformidade angular progressiva nos membros inferiores, nega qualquer tratamento prévio, ortopédico ou medicamentoso. E no exame físico, apresenta marcha claudicante, deformidade acentuada dos membros inferiores em ventania e dor nos joelhos
aos médios esforços, e o neurológico preservado e normal. Temos aqui a foto do adolescente, né? Os membros inferiores, bem característico. E o diagnóstico foi feito auxiliado a radiografia com o laboratorial. A radiografia aqui mostra as deformidades ósseas em ventania. E o cálcio, normal nessa situação. Fosfatase alcalina elevada, como é o esperado. O fósforo sérico reduzido e o fósforo urinário elevado, né? Isso leva a um diagnóstico de raquitismo hipofosfatêmico. E a conduta para esse paciente foi feito fosfato e calcitriol. Nesse paciente específico foi feito osteotomias, né, para corrigir as deformidades residuais nos ossos, principalmente nos membros inferiores. Acompanhamento com o nefrologista, muito importante, porque esse tratamento oral pode causar uma nefrocalcinose, e o acompanhamento é interdisciplinar e o paciente é acompanhado por toda a vida. E aqui temos a foto do paciente após o início do tratamento com oral e após a osteotomia, né? Melhora 100% a qualidade de vida do paciente. Bom dia, galerinha da Med 25. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o hiperparatireoidismo, que pode ser do tipo primário ou secundário. Ambos vão causar a hipercalcemia, que é o aumento do cálcio no sangue. Então, as paratireoides, elas estão envolvidas no metabolismo do cálcio. Elas são responsáveis por produzir fisiologicamente o paratormônio, que é o PTH. Então, o paratormônio ele vai aumentar quando os níveis de cálcio no sangue estiverem mais baixos. Porém, não é mais ou menos isso que acontece quando a pessoa tem o hiperparatireoidismo. No caso, existem dois tipos. O primário, que é quando há uma hipercalcemia, PTH dependente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o problema está nas glândulas, ou seja, mesmo com cálcio elevado, o paratormônio encontra-se elevado também. E uma das principais causas do hiperparatireoidismo primário são os adenomas das paratireoides. Já o secundário, acontece uma hipercalcemia, só que não tem nada a ver com a glândula. É PTH independente, ou seja, o cálcio continua alto, né, no padrão alto, porém o PTH está baixo. Isso pode ser por vários fatores. Pode ser por uma doença de base, uma insuficiência renal crônica, até algum tipo de câncer pode estar causando. Então, gente, de 20 a 25% desses pacientes que têm hiperpara, eles vão desenvolver alguma alteração óssea que vai ser detectada na radiografia. Então, atenção, atenção, atenção. A gente vai sair daqui hoje sabendo o que a gente tem que procurar nas radiografias quando a gente suspeitar de um paciente com hiperpara. Então, por que esse paciente com hiperpara, ele vai ter alterações ósseas? Porque o paratormônio, ele vai retirar o cálcio que está nos ossos, né? Uma das funções dele é retirar, então os osteoclastos vão lá, retira esse cálcio que está nos ossos, e esse osso ele vai ficar desmineralizado. Então, os osteoblastos vão tentar refazer esse novo osso, mas se esse paratormônio continua alto, essa retirada ela vai ser muito evidente, muito significativa, enfraquecendo o osso. Então, a gente tem que 70% a 80% dos pacientes, eles podem não ter sintomas, mas eles podem manifestar, por exemplo, através de osteoporose ou então fraturas que aquele mecanismo de trauma não justifica que aquele paciente tivesse aquela fratura, então a gente tem que ficar atento para essas manifestações assintomáticas. Porém, quando há realmente a manifestação óssea, né? Quando atinge realmente, o que é que esse paciente pode ter? Ele pode ter uma osteite e fibrose cística, que o paciente pode ter uma reabsorção subperiosteal importante, que a gente vai visualizar mais nas falanges da mão, vai ser bem mais evidente. O tumor marrom, que a gente vai falar mais para frente, o crânio sal e pimenta, a coluna vertebral em camisa de rugby. Então, esses são os achados importantes que a gente vai visualizar. Então, a gente vê que no hiperpara, quais são os locais mais acometidos? São esses aqui, ó, que estão circulados. São os ombros, as mãos, a vértebra e os crânios. E o crânio. Então, vamos aprender agora nas radiografias. Essa aqui é uma radiografia das falanges, da mão. E a gente pode visualizar nessas setinhas laranjas
que há uma reabsorção óssea no dedo médio e no dedo indicador. A gente vê nas falanges médias que o dedo vai ficando mais fininho e as bordas estão mais hiperdensas, mais branquinhas. Dá para ver também na foto que está ampliada, nas setinhas vazadas. A gente observa também a possibilidade de acometimento através dos tumores marrons, que vão ser o quê? O osso ele vai sofrer alterações destrutivas e vai formar lesões císticas. E a gente vai ver bem evidentes, os locais que estão aqui marcadinhos de azul são os locais mais acometidos. Já o crânio sal e pimenta vão ser diferenças de densidades na calota craniana. A gente vai ver locais mais hiperdensos, outros mais hipodensos, dando o aspecto de sal e pimenta. Então, a gente pode observar nessa imagem, a gente vê que não está homogênea, tem lugares mais hipodensos, mais hiperdensos. A gente observa também aqui nessa setinha laranja, nas duas tíbias do paciente, a formação desses tumores marrons. Dá para ver bem evidente. E também aqui a coluna em camisa de rugby. A gente vê que acomete as vértebras e vai parecer como se fosse um formato de um sanduíche. A gente vê na parte superior da vértebra, né? E na parte inferior ele fica mais denso, ele fica mais branco. Então é uma alteração bem fácil de identificar. Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico do hiperpara? Vai depender muito de como o paciente chega para a gente. Ele pode fazer um exame de rotina e ver o cálcio elevado, e a gente vai repetir o cálcio, a gente vai dosar o PTH, a gente vai ver a vitamina D, a gente vai ver o fosfato, que, né, como ele troca com o cálcio no rim, o cálcio está elevado, o fosfato a gente espera que esteja reduzido. A gente vai ver a creatinina para avaliar a função renal desse paciente, e a gente vai ver também a urina de 24 horas. Então, a gente também, isso através desses exames laboratoriais. A gente pode identificar também esse paciente nas alterações radiológicas, a gente pode ver essas alterações que a gente acabou de aprender, através da densitometria óssea. Então, tudo que possa dar pistas a gente que esse paciente tem um hiperpara. E o tratamento vai depender muito do tipo de hiperpara que esse paciente tem. Se for um hiperpara primário, que pode ser tá mais relacionado com adenoma, vai ser mais cirúrgico. Caso não seja possível, faz a farmacoterapia. E sempre pensando em uma adequada hidratação e dieta com a redução de níveis de cálcio. Já o secundário, a gente tem que corrigir a causa base. Um grande exemplo é, se o paciente tem insuficiência cardíaca ou insuficiência renal crônica, e esse paciente for submetido a um transplante, ele está corrigindo essa causa base. Então, vai depender muito da causa base que está levando a esse hiperpara secundário. E sempre priorizando controlar os níveis de cálcio e fósforo plasmáticos. Então, aqui a gente traz um exemplo. Na letra A, é uma paciente que tinha um adenoma, e olha como estava o osso dela, né? A pelve dela estava bem desmineralizada. E após o tratamento, que foi a retirada cirúrgica do adenoma, essa paciente já retornou à sua densidade óssea mais os limites normais. Obrigada, galerinha. Vamos ficar aí com Deus Det, que vai falar um pouquinho a aplicação prática desse assunto que a gente acabou de ver. E aí, galera, muito bom dia. Vamos falar aqui no nosso caso clínico sobre hiperparatiroidismo. Vamos lá. Então, a paciente é uma idosa de 61 anos. Não sei se vai estar focando, ó, essa senhora aqui foi ser atendida pelo doutor, né, na urgência ortopédica, por esse doutor aqui. Aí tá, não sei se é esse daqui. Não, brincadeira. Foi atendido, foi por esse doutor aqui, ó. E isso aqui, ó. Então ela chegou lá com a fratura de fêmur, né? Ela levou uma queda, com história de queda da própria altura, e foi detectada uma fratura de fêmur. Daí o médico lá, que estava atendendo ela, solicitou imediatamente os exames laboratoriais, né? Porque a idosa, 61 anos, fraturar um fêmur é uma coisa perigosa, não é, pessoal? Muito bem. E aí, ao receber o resultado desses exames laboratoriais, o médico percebeu que o cálcio sérico da paciente não estava aquele esperado para a idade, que é ou abaixo ou limítrofe, ele estava elevado. Mas, que estranho, né? Fez o quê? Aí é você que vai ter que me dizer, vamos lá. Partindo desse ponto, para segmento do caso, o que você solicitaria? Quais exames? Quais suas suspeitas diagnósticas?
Qual o diagnóstico diferencial? Como tratar essa paciente diante da sua hipótese diagnóstica? Isso você vai ver hoje... Sacanagem. Então, pessoal, essa é a imagem de raio-x que o médico ele recebeu na hora da admissão da paciente e ele realmente percebeu a fratura, né, no osso da paciente e achou muito estranho. Por quê? Porque ele percebeu que na mesma radiografia ele encontrou imagens sugestivas de tumor marrom, que são as lesões císticas devido ao desgaste ósseo, que na imagem ela aparece assim, ó, mais escurinho. São chamadas de áreas hipodensas, que é sugestivo de hiperparatiroidismo. Então, só mandando alô aqui, manda um alô para a Luana Arcoverde. Beijo, estão pedindo para falar o arroba, mas eu não faço divulgação. Exames solicitados, PTH intacto, como a Kézia já explicou aqui. Também tem que ter o fósforo, fosfatase alcalina, prova de função renal, dosagem de cálcio e creatina na urina por 24 horas, dessintometria óssea, é muito importante, da coluna lombar, fêmur, terço distal do rádio. Por quê? Porque se a paciente ela já fraturou o fêmur, então tem que ser feita a densitometria óssea por DEXA desses principais ossos. Então, qual é a hipótese diagnóstica? HPTP. O que é HPTP? Hiperparatiroidismo primário. Mas aí você está em dúvida, por que primário? Aí vem lá esse belo quadro aqui à minha esquerda, que você vai diferenciar os 3 tipos de hiperparatiroidismo. O primário, o secundário, ainda tem aquele terciário que quase a gente não usa, mas se tiver necessidade, você vai saber agora como diferenciar. Primeiro, você vai ver o defeito, vai ver os resultados dos exames solicitados, que os principais são esses aí, PTH, cálcio e fósforo. A diferença essencial do primário para o secundário é que o cálcio no primário ele vai estar elevado. É uma coisa estranha, você vai logo estranhar. Meu Deus, essa mulher de 61 anos com esse cálcio nessa altura. Você já vai estranhar logo. Pede cálcio sério que vai lá, está o resultado. Elevado. Elevado não, nem tanto, né? Ou médio, ou ali pouco acima do normal. E o fósforo também é importantíssimo. Por quê? Porque no primário ele vai estar reduzido ou normal. Já no secundário você vai suspeitar. Se ele estiver elevado, você já vai diferenciar do primário. Então, tratamento qual vai ser dessa paciente? O tratamento vai ser clínico. Por quê? Porque a paciente ela não é candidata a fazer uma cirurgia. Geralmente, os pacientes que são feitos cirurgia, nesse caso, são abaixo de 50 anos. A paciente ela tem 61 anos, então não vai ser muito legal fazer a cirurgia nessa senhora. O que vai ser feito então nela? Vai ser feito acompanhamento anual, né? Essa paciente ela vai fazer anualmente níveis de cálcio, vai procurar saber como que está o osso dela, né? Vai fazer a densitometria óssea. Com elevado índice de cálcio sérico, pode haver riscos de problemas renais. Então, para dar seguimento nesse paciente, é importante ver também a questão da dieta. Deficiência de vitamina D e de cálcio dietético, eles pioram o HPTP. Então, tem que ser feita uma dieta, né? Uma dieta suficiente em cálcio e de vitamina D para que esse paciente viva bem. Né? A preferência dessa fonte de cálcio é alimentar. Não que a fonte de cálcio de suplementos vitamínicos vá fazer mal, porém a preferência é alimentar. Muita hidratação para evitar problemas com litíase renal e estimular a atividade física. Então existem estudos também que comprovam que o uso de diuréticos tiazídicos ele ajuda essa paciente no tratamento clínico. Por quê? Porque ela reduz significativamente o cálcio urinário e os níveis de PTH sem o aumento do cálcio sérico, que é importantíssimo para esse tipo de paciente. Bom, pessoal, dando continuidade aqui aos meus colegas, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre osteogênese imperfeita. Bom, a definição é que ela é uma disfunção genética para a formação do colágeno do tipo 1, né? É um grupo de doenças que é caracterizada por baixa massa e fragilidade óssea, além de outras manifestações dos tecidos conjuntivos, né? Ela também é conhecida como a doença dos ossos de vidro, doença de Lobstein ou doença de Ekman-Lobstein. A principal característica, né, como eu falei, é a fragilidade dos ossos, que quebra com enorme facilidade. Essas pessoas que têm esse tipo de doença, eles têm fraturas muito recidivantes.
Então aqui a gente está podendo ver nessas imagens, né, malformações ósseas. A gente vê que o fêmur tá curvado, fraturas no corpo do fêmur, né? Então a gente vê que é uma malformação, uma osteogênese imperfeita realmente, uma malformação óssea. Então, como é uma doença voltada do colágeno, a gente tem que falar um pouco quais são suas funções, né? O colágeno ele faz uma base estrutural para ossos e cartilagens e é responsável pelas propriedades biomecânicas do osso e dessas estruturas, né? Então, é o que deixa o osso resistente a torções, tensões, resistência à pressão. E falando mais especificamente do tipo 1, que é o que causa a osteogênese imperfeita, ele é um substrato adesivo para muitos tipos de células, desenvolvimento de órgãos e tecidos, proliferação e diferenciação celular, cicatrização, remodelação de tecidos e homeostasia. A gente vai ver mais um pouco na frente que as pessoas que têm esse tipo de doenças, elas não acometem só o sistema ósseo delas. Também tem problemas na dentição, tem problemas nos olhos e nos órgãos internos. Então, é uma série de problemas que causam para o paciente. A gente tem como principais diagnósticos diferenciais desse tipo de doenças a gente tem que primeiramente excluir causas de osteopenia, né? Então, são casos de hiperparatireoidismo, desnutrição, baixa ingestão de cálcio, deficiência de vitamina D, escorbuto, né? São doenças que causam fragilidade do tecido ósseo. Então, os sintomas. As principais características é a fragilidade óssea, né? Que seria a questão das fraturas. Também é muito encontrado escoliose, se for escoliose, lordose, que são problemas na coluna. A gente tem os famosos ossos que se curvam, como eu mostrei naquela imagem para vocês, que é um fêmur curvado. Esse tipo de paciente também tem um rosto triangular, uma baixa estatura e uma dentinogênese imperfeita também. Então aqui eu estou mostrando para vocês a tíbia, a fíbula curvada, o fêmur curvado, tá vendo? Aqui falando sobre o rosto triangular dos bebês, como eu já tinha dito. Nesse caso também a gente vê que é uma pessoa de baixa estatura, com uma fragilidade óssea. E aqui a gente está vendo também um problema na caixa torácica da paciente, né? Então aqui é a dentinogênese imperfeita, só são alguns casos de osteogênese imperfeita que referem a esse tipo de problemas, tá ok? Então aqui é a classificação. A osteogênese imperfeita é dividida em quatro tipos, cada um com sua característica bem explícita. Então a tipo 1 seria uma mais branda, que teria uma fragilidade óssea branda. Em alguns casos o paciente vai ter uma esclera azul, estatura normal. Em alguns casos a gente vê uma perca auditiva de 50% dos pacientes e poucas deformidades ósseas. É uma forma mais branda, até tem o tipo 4, que é uma deformidade óssea moderada e uma fragilidade variável. Esclera normal, baixa estatura, perda auditiva em alguns pacientes, dentinogênese imperfeita. O tipo 3 e o tipo 2 também. O tipo 2, extrema fragilidade óssea, deformidade nos ossos longos, que seria no caso do fêmur. Fêmurs reduzidos, letal no período perinatal, tanto é que em alguns casos a gente faz o diagnóstico durante o pré-natal, na 25ª semana, através do ultrassom. E a maioria desses pacientes, eles nem chegam a termo, né? Alguns deles morrem por insuficiência respiratória. No tipo 3, tem fragilidade óssea severa, esclera azul em alguns casos, estatura muito baixa, deformidades ósseas progressivas, né? Que vão aumentando ao longo do tempo. E a dentinogênese imperfeita também, é uma coisa muito comum. O diagnóstico, como eu falei, pode ser feito no ultrassom após a 25ª semana, no pré-natal, para o tipo 2 e 3. Estudos radiológicos, né, através de raio-x, densitometria óssea. E como também é uma doença relacionada ao colágeno, a gente pode fazer testes bioquímicos moleculares para quantificar e qualificar esse colágeno. Testes de DNA, porque é muito relacionado à genética do paciente. E histórias clínicas, né? A história clínica bem feita pode fechar um diagnóstico também, recorrência de fraturas, baixa estatura, crescimento comprometido do paciente. O tratamento, bom, é uma doença que não tem cura, infelizmente. O tratamento dele visa minimizar fraturas e maximizar a funcionalidade do paciente. Então, desde cedo, o paciente tem que fazer fisioterapia. O mais recomendado é a hidroterapia, que não tem muita tensão nos tecidos ósseos do paciente. O palmidronato de sódio e o ácido zoledrônico,
Eles são medicamentos que têm mostrado bom resultado para inibir a reabsorção óssea, reduzir o número de fraturas e aliviar a dor. Como eu falei, são tratamentos para melhorar a qualidade de vida do paciente, mas eles não vão se curar nunca, eles vão, infelizmente, viver com essa doença pelo resto da vida. O SUS assume uma parte desse tratamento, né, com o pamidronato, que são muito caros, mas não cobra a colocação de próteses. Essas próteses são próteses metálicas que vão acompanhar o crescimento ósseo, que vai impedir a fratura desses ossos, né. Outro recurso terapêutico, né, como eu falei, seria a cirurgia para a colocação de uma haste metálica que acompanha o crescimento ósseo do paciente.